A máfia da merenda. Investigações do Ministério Público indicam que empresas que fornecem refeições a creches municipais fraudam licitações, recebem pagamentos sem entregar as mercadorias e devolvem parte dos ganhos como propina a políticos e funcionários públicos. As prefeituras de São Paulo e de outros 19 municípios estão no alvo dos promotores. As provas estão nas mãos do Ministério Público. Documentos que demonstram o pagamento de supostas propinas feito por empresas responsáveis pelo fornecimento de merenda escolar a diversas prefeituras. Segundo as investigações, o grupo que ficou conhecido como Máfia da Merenda fazia doações para a campanha de candidatos a prefeito. Assim que assumiam os mandatos, a merenda escolar na cidade era terceirizada, com ou sem licitação. A empresa vencedora passava a pagar propina que variava de 5% a 15% do valor dos contratos. Há uma divisão do mercado ou divisão dos lotes entre essas empresas que formam, cujos membros formam uma quadrilha que visa prejudicar o contribuinte e as próprias crianças. Cópias de documentos obtidos pelo Jornal da Gazeta mostram as contas do suposto esquema. São notas e planilhas fornecidas por testemunhas ou apreendidas com acusados. Aqui uma empresa teria pago à Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo, R$115 mil. Neste outro documento, a conta do suposto suborno é feita em papel timbrado do município de Cotia, também na Grande São Paulo. Há anotações de pagamentos feitos a funcionários da Prefeitura de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. Para justificar os gastos, as empresas montaram um esquema de caixa 2, falsificando notas fiscais. Essas notas são frias. Nesta está descrita a compra de feijão carioca. O produto nunca chegou. Essas empresas faturam cerca de 3 bilhões de reais por ano. E desse total, cerca de 10% é utilizado para pagamento de propina. Então, essas empresas, num período que nós analisamos, compraram cerca de 280 milhões de reais em notas frias. As empresas que forneciam as notas frias cobravam 2,5% do valor da nota. As investigações descobriram um depósito de R$111 mil feito na conta de um suposto falsificador. De acordo com as investigações, o esquema atinge pelo menos 20 cidades em 3 estados brasileiros: Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Só aqui no estado de São Paulo, 30 promotores atuam no caso. O Ministério Público Estadual já entrou com uma ação civil pública contra a terceirização da merenda na capital paulista. Apesar das denúncias que começaram a ser feitas no começo do ano passado, os contratos com fornecedores de merenda escolar da cidade foram mantidos. A Prefeitura já foi avisada que todos aqueles que assinarem os contratos responderão por improbidade administrativa, porque a Prefeitura foi oficialmente avisada, recebeu cópia desses documentos e não fez nada. Ou seja, manteve o sistema de terceirização, apesar de todos os avisos e recomendações do Ministério Público. O Ministério Público investiga agora o envolvimento de servidores públicos e até de secretários municipais no esquema. A SP Alimentação, uma das empresas investigadas pelo Ministério Público, nega ter lançado mão de notas fiscais falsas e diz que negocia com milhares de fornecedores para servir mais de 1 milhão de refeições por dia. A Prefeitura de São Paulo diz que, apesar de estarem sendo investigadas, as empresas que fornecem refeições às creches da cidade trabalham dentro de padrões exigidos pela administração. Já a Prefeitura de Diadema sustenta que desconhece as investigações e a Prefeitura de Caraguatatuba afirma que o contrato de fornecimento de merenda foi feito pela administração anterior e encerrado em maio do ano passado. Todos envolvidos e acusados negam tudo. As denúncias sobre a tal máfia da merenda são antigas. As primeiras começaram em 2007. E há muito tempo o Ministério Público de São Paulo fez blitz junto da Receita Estadual e da Polícia Paulista, tendo inclusive declarado que já tinha provas de pagamento de propinas e superfaturamento em várias cidades do estado. Tudo isso sem falar das consequências diretas sobre o alimento de baixa qualidade servido às crianças nas escolas públicas denunciadas e nas creches também. Agora, resta saber o que justifica a apuração desse escândalo, porque é um escândalo, andar a passos tão
tão lentos, sem atitudes mais conclusivas das câmaras municipais que podiam fazer as CPIs para investigar, das prefeituras que não romperam contratos ou quaisquer outras medidas que signifiquem barreira para o prosseguimento daquilo que foi denunciado, e um anúncio convincente de medidas de proteção à qualidade da merenda oferecida às crianças das escolas e creches dos municípios envolvidos. É tempo demais para que nada tenha ainda sido resolvido.